Aí, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, eu acordei hoje com mensagens nas minhas redes sociais porque assistiram o vídeo de eu falando, né? Eu contando coisas e explicando um pouco sobre a questão da psiquiatria, né? A questão da psiquiatria e espiritualidade. Eu falei que é possível discernir, né? É possível discernir, tá? E eu vou fazer para procurar tirar as dúvidas de vocês. Eu imagino, sim, gente, isso daí eu fui aprendendo com o tempo, tá bom? Fui aprendendo com o tempo, passei por muitas coisas com pessoas e ambientes que, quando eu não entendia, me causava muito sofrimento, muito estresse, sabe? Tudo assim, porque quando você não sabe o que está acontecendo, como é que funciona, é muito mais difícil, não é? E aí se ninguém te ajuda, ninguém te responde, ou fala coisa que não é, aquilo lá é meio caótico na sua vida. Então eu fico até feliz de poder falar essas coisas para vocês, porque é uma forma de ajudar, e eu sei que isso pode ajudar bastante, né? Muitas vezes eu não falo porque a gente sabe que a gente enfrenta preconceitos sociais, né? Uma série de coisas que é complicado, né? E vocês mesmos, acho que ficavam com isso dentro de si e não falam com medo das pessoas, né? Então, tudo bem, vamos falar. Eu comentei, né, sobre experiências que eu tive. Eu trabalhei como técnica de enfermagem e lidava, por vezes, com pacientes de psiquiatria, né? O que aconteceu? Eu falei que quando era algo espiritual, que a pessoa estava com algum tipo de problema espiritual, que a pessoa não consegue olhar nos olhos, né? De todo mundo? Não, né? Quando eu trabalhei nessa fase, eu já era batizada no Espírito de Deus. Então, aonde eu ia, quem estava com influência energética de espíritos pesados, de coisa assim, estava sob essa influência, ou queria me atacar, sem eu ter feito nada, só de eu estar no lugar. Ou queria me atacar, né? Queria me atacar, mas se eu olhasse nos olhos da pessoa, a pessoa baixava na hora. Baixava na hora. Não consegue sustentar o olhar, tá? Não consegue sustentar o olhar mesmo. E quando a pessoa vê se as pupilas ficam dilatadas, você vê que tem a pessoa fica sem brilho nos olhos, que é opaco, né? Isso não acontece só no hospital psiquiátrico, porque como no hospital psiquiátrico tem de tudo, né, tem pessoas que estão com deficiência química, né, bioquímica, né, estão em tratamento normal, né, não é tudo espiritual não, mas como a ciência não trabalha muito essa parte, né, não entende muito dessa parte, então você vê misturado na psiquiatria pessoas que às vezes não têm doença nenhuma, mas estão lá sendo tratadas como doentes porque não sabe, se não tem explicação, né? Ou não, a família não sabe onde achar resposta, tudo. Então acontece isso, tá? Por isso que quando você passa por uma sessão lá de libertação, tudo, num local, as pessoas têm dificuldade de chegar no local porque elas estão com aprisionamento espiritual. Então é muito difícil a pessoa conseguir entrar num local aonde vão ajudar ela, tá? Não é tão simples assim. Então, na psiquiatria acontece isso. Outras experiências. Quando eu chegava no lugar, né, eu fiz um estágio no hospital que era num sítio, né? Quando eu ia chegando, a pessoa pegava e corria para o meio do mato. Ela não conseguia ficar perto de mim com medo. Com medo de eu ir lá e tirar, com medo de eu ir lá fazer. Porque a pessoa estava com essa dominação, a pessoa corria para o meio do mato, mas assim, disparava, né? Aí eu também via pessoas que estavam com desequilíbrio na paranormalidade, né? Pessoas que estavam falando coisas de fato que acontecia depois, tudo tal, mas elas estavam lá por quê? Porque ninguém entendia nada, mandava a pessoa para o hospital, né? Mas não, tem pessoas que precisam mesmo, se não tomar medicamento, a pessoa prejudica a química do cérebro dela e aquilo dá ruim.
e aquilo dá ruim, entendeu? Então não pode, isso eu falei, a gente não pode espiritualizar tudo e também, sabe, ir pro 880, né? Mas eu acredito que agora que a medicina está avançando, né, abrindo mais para essas questões, já perceberam, né, que a oração quando se ora pelos enfermos tem poder, né? Quando as pessoas hoje já está integrando na medicina, né? Algo que era tão afastado está integrando para poder dar um suporte melhor para as pessoas. Então, quanto mais se estuda, né, mais se chega nas conclusões. Eu passei isso com colegas de trabalho, sabe? A pessoa direto, quando eu ouço isso eu já sei. A pessoa fala, o meu santo não bate com o dela, né? Eu falo, que santo? Né? Eu falo, não bate mesmo, né? Não vai bater mesmo, tá? Sobre influência de espíritos aí, de coisa que atrai ódio mesmo, né? Tá com uma influência que não é boa. Aí chega lá e você não tem nada contra a pessoa, mas a pessoa, por influências, acaba criando uma raiva, um ódio, um negócio ruim ali, né? Aí ela não gosta de você. Você fala, pô, um final pra pessoa, por que a pessoa tá fazendo isso? Tá sobre influência espiritual, tá? Tá sobre influência espiritual. E a pessoa fica perturbada, viu? Pensa que a pessoa é tranquila? Não, não é não. A pessoa tem um monte de grilo lá, um monte de coisa doida, né? Por quê? Porque ela está com influências que não vêm dela, né? Tem as duas coisas. Quando a pessoa não alimenta bons pensamentos e bons sentimentos, não tem um bom olhar, né? Não consegue olhar com amorosidade para o próximo, ela dá abertura para acoplar nela, né? Essas coisas. Ou entrar dentro do corpo, ou a gente fala que vem daqui, né? O pessoal fala muito da nuca. Do chakra daqui, ou cola nela e ela passa a ser influenciada por coisas que não são boas, ou até chega a entrar. Quanto mais a pessoa tiver com baixa energética, quanto mais ela tiver numa prática de vida tóxica, ela fica receptiva, né? Ela se torna um recipiente para receber esse tipo de coisa, né? E aí vem, como a gente falou, o Espírito de Deus, ele não faz isso com o ser humano. Ele mantém a integralidade do seu próprio espírito, da sua alma e do seu corpo. Todas as instruções que tem na Bíblia é para manter você na sua integralidade e na proteção espiritual. Quando abre esse campo para as coisas, começa a vir, né? Começa a vir. Então, tem pessoas que tentam matar outras dormindo, a pessoa não sabe que ela fez aquilo, bate no outro, estava dormindo, né? Fala, tá com crise de sonambulismo. Não, nem sempre a pessoa está dormindo. Quando a gente dorme, nosso espírito sai. Aí o que acontece? Entra outro lá, mas por causa da composição já de estilo de vida da pessoa, né? Aí o que acontece? A pessoa acaba recebendo isso, agredindo outras pessoas, fazendo maldade, né? E elas nem sabem, né? Eu parei de ouvir isso há muitos anos, porque não me acrescentou em nada. Depois que você sabe o que é, você não quer mais entender disso, né? Não faz nem bem. Esses casos policiais mesmo, a pessoa fala, não, eu matei e eu não sei, né? Eu não me lembro de ter feito isso, né? Eu agredi, eu violentei sexualmente, mas eu não sei que eu fiz isso, eu não estava dentro de mim. Isso é real. Tem pessoas que estão num estado desse e tem pessoas que não. Tem pessoas que têm os seus distúrbios, né? Não é fácil ter esse discernimento. Por isso que Deus deu, através do Espírito dele, o dom de discernimento dos espíritos, né? Para captar o quê? Os espíritos humanos. Os espíritos humanos, né? E as coisas que são espirituais, né? Então, não é fácil lidar com isso, minha gente, sabe? Não é todo mundo que tem isso, mesmo em grupos religiosos, não é todo mundo que entende disso, não é todo mundo que sabe disso, né? Quanto mais a pessoa lida com isso, ela tem que ter mais uma vida separada mesmo, sabe? Uma obediência à palavra fenomenal, porque ela é alvo, né?
ela é alvo de ódio, de um monte de coisa. Como eu falei ontem, vamos esperar chegar lá em Moisés, lá, que eu vou explicar um pouco mais, porque lá tem bastante detalhe naquela porção a respeito disso, né? A respeito disso, porque você começa a ver essas expressões, mais do que José, gente, mais do que José dentro da família, tá? Mais do que Abel e Caim, né? Que Caim matou o próprio irmão ali. Sempre tem a ver com isso. Sempre tem a ver com isso. Então, a gente vive num mundo de dualidade, infelizmente. Então, a gente não pode ignorar que o mal existe, né? Várias vezes eu fui orar, eu falava, Deus, poxa, eu não acredito no mal, né? Então, aí o Espírito falava, pois acredite, porque existe. Existe, e vocês não podem ser ingênuos, vocês não podem pagar de inocente no meio do mundo aí não, para não tomar pau, vocês têm que saber se proteger, vocês têm que saber se cuidar, né? Ore para que, mandando coisa boa para as pessoas, né? Quanto mais perturbada está uma pessoa, quanto mais ela vem, ora pelos seus inimigos, para aqueles que te perseguem, sabe? Mas ore mandando amor, mandando luz, sabe? Mandando coisas boas, porque o mal você combate com o bem, mal não combate com o mal também não, entendeu? Mal não combate com o mal não, isso daí é uma guerra, entendeu? Não foi para isso que quem busca Deus não foi chamado para fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, foi chamado para transformar o mal em bênção, para reverter o ruim, a treva em luz, né? Então a gente tem que ter muito discernimento, não se importar às vezes com coisas que falam, que fazem aí com a gente, né? Quando bate aquilo você já se liga, a pessoa está sob influência, vamos orar por ela, né? Por isso que a gente ora em coletivo também, para fortalecer, né? Quando você ora em coletivo, aquilo lá é como se você estivesse fechando um campo energético para que não afete as pessoas que estão ali, é uma proteção espiritual. Mas aí as pessoas têm que estar vivendo nesse padrão aí, sabe, de obediência à palavra, tudo, porque senão vira uma bagunça, gente, uma bagunça de energias e espirituais, e é uma zona, né? Então isso é fundamental, né? Eu acho que se ensinasse melhor essas coisas, haveria menos mistura, menos problema, né? Menos problema nas comunidades, em grupos sociais, seria bem mais tranquilo, né? Mas tudo bem, a gente tem caminhado para isso, graças a Deus, as coisas estão avançando, né? Beijo, espero ter ajudado, viu?